ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em entrevista ao Jornal da Manhã que existe uma campanha difamatória contra o Brasil no que diz respeito às questões ambientais. Segundo ele, o Brasil faz um excelente trabalho tanto do ponto de vista da cobertura vegetal quanto da agropecuária, mas alguns brasileiros e países do exterior disseminam mentiras para utilizar em benefício próprio. Salles afirmou também que essas mentiras, segundo ele, são divulgadas tanto por nações estrangeiras que querem impor barreiras ao Brasil, como pela própria população do país que quer conseguir recursos para gastos pessoais. De acordo com o ministro, para driblar esses fatos, muitas vezes distorcidos para fazer malabarismo e campanha contra o Brasil e arrumar a imagem que muitos órgãos internacionais têm da questão ambiental do país, o governo investirá em comunicação. Eu quero ouvir o Carlos Andreasa. Silvio, eu acho que o ministro Salles, do Meio Ambiente, tem potencial. Acho que ele é trabalhador, acho que ele é estudioso, tem vontade, tem ambição na política. Tem ambição, quer ir longe na política. O que é legítimo, é jovem, é bem-vindo. Alguém tem que fazer política no Brasil. Porém, me parece, talvez por inexperiência, talvez por pressão mesmo daqueles que lhe dão apoio, ainda muito refém de blá 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 ideológico e teorias conspirativas que derivam desse blá 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 ideológico. Existem discussões que só podem ser travadas com base em dados, em números, em pesquisa, em estatística. O próprio governo gera algumas dessas estatísticas. As estatísticas oficiais, esse pessoal precisa acreditar em alguma coisa. Algum respeito pela ciência, pela pesquisa, pela informação, pelo levantamento sólido, consistente, sem viés de lado, sem viés ideológico. Algum respeito por isso, algum apreço por isso precisa haver no governo Jair Bolsonaro. Então vamos abrir aqui os números da situação ambiental brasileira. Há números, dados, fotografia, satélite. Não tem ninguém inventando. É claro que tem ONGs aqui ligadas a interesses outros que não a preservação ambiental, tem muita pressão comercial, tudo isso é verdade. Mas o desmatamento aumentou ou não? Essas são as questões que precisam ser tratadas. O Código Florestal está sendo respeitado ou não? Os números que indicarão ou não, com base nisso, se abre o debate. Senão a gente fica num campo um campo inconsistente que não é afeito a uma matéria delicada como o ambiental. E aqui fala alguém que está longe de ser xiita. É preciso, é preciso botar a bola no chão, abrir o mesão, abrir os números, abrir a planilha e discutir. Inclusive para melhorar no que pode ser melhorado. Nós temos desafios ambientais grandíssimos. E nós temos problemas. O desmatamento é uma realidade no Brasil. Então, ficar se preocupando com um sujeito lá fora e considerar que a preocupação de alguém lá fora significa obrigatoriamente uma interferência no Brasil, eu acho isso tão, anos 70, cansa. Vamos abrir o mesão do 3 em 1. Diga lá, Vera Magalhães. O ministro Ricardo Salles, nesse exato momento, está rasgando dinheiro, está rasgando dólar. É isso que ele está fazendo no governo Jair Bolsonaro, com esse blá 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 ideológico. Porque ele está pondo em xeque, pondo em risco o recebimento do Fundo Amazônia. A Noruega e a Alemanha, que não são países comunistas, não são países progressistas, não são da esquerda ruidosa, não são do ambientalismo xiita, são países com governança acima de qualquer suspeita, muito acima do Brasil, e que colocam dinheiro no Brasil, investindo em troca de o Brasil conservar a Amazônia e diminuir o desmatamento, estão ameaçando retirar esse aporte de recursos, que é um aporte que o Brasil faz jus. Quase sem contrapartida, tem só uma questão de governança incluída e questão de apresentar efetividade no combate ao desmatamento, porque o ministro, por sua conta e risco, querendo reinventar a roda, resolveu que iria destinar esses recursos para
pagar indenizações fundiárias, algo que não está no escopo, para usar uma palavra cara a ele, que ele usou ontem na entrevista da Globo News, não está no escopo do tratado que rege, das regras que regem o Fundo Amazônia. É algo que está sujeito à auditoria, que tem regras, que funciona muito bem, dinheiro que entra no Brasil e que simplesmente pode deixar de entrar. É um vexame. Isso aí é um vexame à custa de ideologia barata. O ministro é muito bom de falar. Ele dá entrevistas, você vê ali alguém que fala de números, né, com a maior propriedade, só que fala de números errados. Ontem na Globo News ele disse que o Brasil tem desmatamento zero, usou as quilometragens de áreas desmatadas de forma totalmente equivocada, já está desmentido hoje. É um ministro que tem uma agenda e a agenda dele não é a do meio ambiente, é uma agenda de outros interesses, é a agenda do desenvolvimento econômico, pode ser a agenda do agronegócio, mas definitivamente não é a agenda do meio ambiente. E isso não quer dizer que tem que ser xiita, não tem nada a ver com defender ONG, não tem nada a ver com defender discurso de esquerda, tem a ver com defender o meio ambiente, que é uma pauta moderna, é uma pauta de países avançados, é uma pauta de primeiro mundo. Então é jeca você se contrapor ao meio ambiente, é uma coisa jeca, passadista, ideológica, rançosa e que não tem nada a ver com o que fazem as principais nações do mundo. Qual é a tua leitura, Alexandre Borges? Bom, eu vou complementar, então, com o lado da administração, da gestão do Ricardo Salles, que eu gosto. O que eu vi que eu acho que é positivo? Acho positivo a parte de reestruturação administrativa que ele está fazendo no Ministério, que fechou alguns conselhos, que reorganizou alguns focos de ineficiência que tinham ali dentro, que eu acho que é meritório, acho que é importante para o Ministério funcionar bem, tem que se olhar para dentro. Ele tem também um combate a uma chamada indústria das palestras, eventos, encontros, que realmente dava dinheiro para muita gente. Tem muita gente aí gritando e chiando porque perdeu algumas boquinhas. Acho isso meritório da parte dele também. Eu gostaria dos recursos do Ministério do Meio Ambiente focados para o meio ambiente. Não estou dizendo para nunca mais ter uma palestra, mas isso tem que ser proporcional. Quantos % do orçamento do Ministério é gasto em palestra e evento e quantos % é gasto no destino fim do Ministério? Essa conta é que precisa ter uma discussão ampla pela sociedade e esses números precisam ser abertos e entendidos. E até tem muita gritaria, porque tem muita boquinha que está sendo fechada e muita torneira sendo fechada nesse sentido. Tem também uma indústria da multa, tem muita que também dá dinheiro para muita gente. Vocês lembram que até no governo Lula, no tempo da Marina Silva, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande de sair licença ambiental, as coisas no ministério dela não andavam. Então uma reforma administrativa também é importante no sentido de, claro, estou dizendo para liberar geral, ninguém quer poluição, ninguém quer indústria poluindo, mas que as multas sejam dadas para quem merece e não simplesmente por um ranço ideológico anticapitalista, anti-indústria. A gente quer critérios técnicos e essa é um dos focos que o ministro diz que vai dar para o seu ministério. Se vai dar ou não, nós vamos acompanhar, evidentemente, aqui, todo dia nós vamos olhar, mas pelo menos na declaração, na parte de intenções, é o que ele declara que vai fazer. Então, nesse sentido, e outro ponto que eu também acho interessante, e acho até inovador do discurso dele, ele falar muito também do meio ambiente urbano, onde mora a maioria das pessoas, né? E as preocupações dele em relação à qualidade do ar nas grandes cidades, em relação a questões de saneamento, acho que são focos interessantes também na discussão do meio ambiente. Então, como qualquer pasta tem lado bom, tem lado ruim, eu acho que todas as questões têm que ser levantadas, mas eu acho que essas também são interessantes, pelo menos na coluna. Se nessa contabilidade tem passivos, tem alguns ativos também. Eu discordo um pouco. Eu acho que isso tudo é penduricalho e que ele não fez efetivamente nada ainda nessa área, por exemplo, de saneamento, de meio ambiente urbano, e essas coisas dependem do macro, né? O principal é o meio ambiente como um todo. E o presidente hoje deu a letra do samba a respeito do que significa para ele o Ministério do Meio Ambiente. Num evento com ruralistas, ele falou: este governo é de vocês, uma das provas é quem eu nomeei para o meio ambiente. Eu nomeei o Ricardo Salles, que acho que ele disse algo como casado com vocês, ou é de vocês. Então a gente tem quase 2 ministros da agricultura. Uma ótima ministra da agricultura, que é a Tereza Cristina, que empreendeu
um excelente trabalho no fechamento do acordo União Europeia e Mercosul, inclusive um acordo que nos obriga a cumprir um monte de exigências do meio ambiente, um monte de exigências, então vai fazer com que o ministro tenha de entrar aí em algumas coisas que ele hoje combate, e o ministro Ricardo Salles, que é efetivamente um ministro adjunto da Agricultura.